quero meditar com você sobre esse tema que está projetado aí, vencendo as estruturas de orgulho. Vencendo as estruturas de orgulho. E o texto que nós vamos abrir a nossa Bíblia nele agora é o texto de Tiago, capítulo 4. Tiago, capítulo 4, é um texto que nós conhecemos bastante, nós lemos muito. E nós vamos ler a partir do versículo 6 e 7. Mas Ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos ou soberbos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Mas Ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Vamos orar mais uma vez. Senhor, esta é a Tua palavra, lida como ela mesma nos instrui a fazer como igreja, como servos do Senhor. E nós queremos mesmo submeter o nosso coração na Tua presença. Pedir ao Senhor que nos ajude a compreender aquilo que o Senhor tem planejado no Teu coração para nós. Porque até agora, do início desse culto até aqui, nós falamos aquilo que nós queríamos falar para o Senhor. Agora nós queremos ouvir o que o Senhor quer dizer a nós. E por isso, Pai, nós rendemos o nosso coração, todo o nosso entendimento, a nossa racionalidade, para que ela seja submetida ao poder e à autoridade do Teu Espírito nas nossas vidas. Nós te agradecemos por esse tempo, Deus, onde como igreja nós podemos nos reunir para meditar na Tua palavra. E todas as vezes que isso acontece, algo forte no meu coração diz que muitos tinham ou teriam o desejo de fazer isso e não podem. No entanto, nós podemos fazer. E podemos fazer isso com liberdade, com tranquilidade. Por isso queremos que o Senhor, Pai, se movimente nesse lugar, como o Senhor tem se movimentado desde a manhã. Desde os primeiros momentos dessa manhã, quando nós nos reunimos aqui para a nossa primeira celebração. Nós queremos que o Senhor continue assim, no meio da Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu gosto muito da carta de Tiago, não sei porquê, né? Tem alguma coisa que me chama a atenção, né, em Tiago. Mas eu gosto muito de Tiago, além da similaridade aí do nome, eu gosto muito da praticidade de Tiago. Porque Tiago não é um apóstolo que investe muito tempo em criar teologia longa, estudos longos a respeito da vontade, do querer de Deus. Tiago é um apóstolo que está decidido a falar de coisas objetivas para a igreja, falar de coisas práticas para a igreja. Então, é uma carta pequena, mas é uma carta que tem um conteúdo prático que precisa ser aplicado para o nosso dia a dia, e a gente precisa ler mais a carta de Tiago. Existem questões que são tratadas, como essa que nós vamos tratar aqui hoje, que são fundamentais para o bem-estar da igreja, para o bem-estar da nossa vida, da nossa família, e nós precisamos entender isso como algo urgente para nós. Tiago está escrevendo essa carta, essa epístola para uma igreja, provavelmente o povo já estava disperso, tanto que no capítulo 1, versículo 1, ele direciona para os crentes, os cristãos da dispersão, daqueles que já estão dispersos. Mas isso pode ser entendido também como uma figura espiritual, para dizer que ele está escrevendo para todos os cristãos que estão esparramados pelo mundo. Mas historicamente a gente pode também dizer que naquele momento a igreja já estava sofrendo uma perseguição muito violenta, muito forte. E aquela comunidade, aquela primeira comunidade ali de Jerusalém já estava passando por momentos de dispersão fortes também. Então Tiago decide escrever isso a partir de Jerusalém, a partir da igreja. E o que me chama a atenção é que Tiago não está escrevendo para quem não conhece Jesus. A carta de Tiago não é uma carta evangelística. Tiago está direcionando o seu pensamento, a sua palavra apostólica para a igreja, para a gente que conhece Jesus, que foi salvo, mas precisa ouvir sobre orgulho. Tiago está direcionando a sua carta para a gente que se converteu a Jesus, que está vivendo a fé, mas precisa ouvir sobre sabedoria, porque está vivendo um tipo de sabedoria que não é sabedoria do alto. Então, em todos os detalhes dessa carta, você vai perceber isso. Tiago confrontando a igreja sobre questões da prática, já que se declaravam cristãos.
Então é como se Tiago estivesse dizendo: olha, já que vocês decidiram por Cristo, vocês encontraram Jesus na caminhada de vocês, há um modo de viver, há um modo de se expressar, há um modo de ser que precisa refletir Jesus, é esse que vocês confessam. No capítulo 4, que é onde nós estamos, se você olhar aí, talvez na sua Bíblia, você vai perceber um título aí desse capítulo, como a submissão a Deus. E ele vai tratar durante o capítulo 4 desse tema, e ele chega no versículo 6 e 7 a tratar sobre a questão do orgulho. E quando nós falamos de estruturas de orgulho, nós estamos falando de um processo extremamente delicado de se tratar na nossa vida, mas também um processo extremamente urgente, mas um processo também muito, muito forte na sua capacidade de provocar perturbações no corpo de Cristo. E como crente, ouvindo essa palavra escrita para os crentes, nós precisamos entender isso. Aprender a se sujeitar é uma arte. O pastor Guto hoje falou algumas coisas sobre família, citou algumas situações. Aprender a se sujeitar é uma arte. E isso a gente percebe desde os pequenininhos. Desde os pequenos. Os pequenos têm dificuldade de obedecer os pais. Sim ou não? Ou é só eu que tinha com minhas filhas dificuldade? Não, você fala, faz isso. Eu falo, não vou. Né? Então alguma coisa... você fazia assim. Agora melhorou, mas antes fazia. Mas a gente tem dificuldade, o ser humano tem dificuldade de se sujeitar. E especialmente nesse momento histórico que a gente está vivendo, nós temos uma cultura que está completamente encharcada de relativismo, completamente encharcada de ideologia, completamente encharcada de secularismo. Eu fico pensando, Deus, por que a gente tem que falar sobre isso para a igreja? A gente tem que falar isso para a igreja, porque desde Tiago já está falando para a igreja que a igreja vive esse tipo de problema, e a gente tenta maquiar essas coisas como se isso não acontecesse conosco. É uma arte para nós que somos cristãos nos submeter a Jesus, é uma arte nos submeter uns aos outros. E o próprio Cristo disse: se vocês não conseguem amar uns aos outros que vocês estão vendo, imagine se vocês vão conseguir me amar, ou amar o Pai a quem vocês não estão vendo. E a gente precisa aprender a lidar com esse processo para estabelecer humildade, para estabelecer quebrantamento dentro do nosso coração. Porque a gente fala de lutar contra as potestades, nós falamos de lutar contra o diabo, de resistir ao diabo e tal. O texto fala sobre isso, a gente vai falar mais sobre isso no final. Mas toda a construção dessa edificação, ou a destruição da edificação do orgulho, precede todo e qualquer movimento espiritual que a gente queira realizar. Aprender a destruir essas estruturas de orgulho é o que nós precisamos fazer para começar a pensar em ter autoridade para fazer alguma coisa. Nós nunca vamos ter autoridade espiritual para lidar com as coisas espirituais, especialmente falando de batalha, falando de lutas espirituais que todos nós enfrentamos, se a gente não aprender a lidar primeiro com o nosso orgulho. Porque é aqui que a gente erra, é aqui que começa, aqui que está a raiz das nossas crises, a raiz dos nossos problemas. Não só as realizações espirituais, mas as realizações materiais também. As realizações do dia a dia, as conquistas que todos nós aqui almejamos, desejamos. Se a gente não aprender a lidar com essas conquistas, daqui a pouco a gente está conquistando tudo, mas perdendo o nosso coração. Está conquistando um bom emprego, conquistando um bom posicionamento no mercado de trabalho, conquistando dinheiro, conquistando bens, mas perdendo tudo o que mais importa. Então não é só uma questão de batalha espiritual, é uma questão de vida. É uma questão de viver de um modo que esteja completamente alinhado, ancorado na expectativa que Jesus tem sobre os seus filhos. Sempre que nós nos submetemos a Deus, nós estamos crucificando essa estrutura de orgulho. Aí você pode falar, pastor, mas eu me submeto a Deus, né? E a oração do Luiz no início do louvor foi interessante, porque ele falou exatamente isso. Aqui dentro a gente canta, toma o teu lugar na minha vida, na minha família, na minha casa, mas quando essa celebração acaba e a gente tem que começar a viver a vida fora desse lugar,
ou continuar vivendo fora desse lugar, a gente se esquece de submeter a Deus os nossos sonhos, os nossos planos, e a gente vai construindo e permitindo que essas estruturas de orgulho ganhem peso, ganhem relevância na nossa vida, e Deus fica como que quase que um espectador, porque Ele nem sequer é consultado sobre a nossa vontade ou a vontade dEle. O orgulho, ele é o pecado predileto do diabo. O orgulho é o pecado predileto do diabo. Se tem um pecadinho que o diabo gosta, esse pecado se chama orgulho. Porque é por meio do orgulho, é a porta, essa porta que se chama orgulho, é o acesso para todos os outros desdobramentos e todas as outras distorções que ele vai tentando edificar na nossa vida, e muitas vezes a gente vai permitindo. E não é à toa que, ao meu ver, hoje, o maior problema da igreja de Jesus é o excesso de celebridade e a escassez de servo. Todo mundo quer ser celebridade, ninguém quer servir, todo mundo quer mandar, todo mundo quer ser líder, todo mundo quer dar ordem. Nós temos uma geração que se apegou ao espírito da celebridade e perdeu o espírito do serviço. Nós temos uma geração que perdeu a motivação do servo, porque só faz se pagar, só faz se a igreja retribuir. Nós perdemos o espírito de servidão, porque o espírito de orgulho está construindo estruturas dentro do nosso coração de modo silencioso, e a gente não percebe. E aí, nesse espírito de celebridades, a vaidade vai ficando cada vez mais evidente por conta de todas essas questões que se envolvem no meio dessa conversa sobre orgulho. E isso vai ficando evidente nas crises pessoais, nas crises relacionais, isso vai ficando evidente nas crises ministeriais, porque não sobra espaço para a glória de Deus. O diabo prefere esse pecado do orgulho, porque ele faz com que não sobra espaço para a glória de Deus. E eu fico pensando sobre o orgulho muitas vezes durante a semana, porque se tem uma coisa que ministérios ligados à arte, não só à música, precisa aprender a lidar, é com o orgulho. Especialmente os ministérios ligados à arte. Porque o artista, ele tem essa vontade do palco, isso é natural do coração do artista. Eu falo isso porque eu sou músico desde os meus 9 anos. O artista gosta disso, ele gosta do palco, ele se sente bem, é como se fosse uma extensão da sua sala, né? Ele gosta do holofote, e a gente precisa aprender a lidar com isso. Mas o espírito da celebridade, ele é tão forte no meio da igreja, no meio do povo de Deus, que inclusive há dificuldades de entender sobre liderança, a se submeter à liderança, a se submeter a princípios, a se submeter a direções. E a gente resiste a isso, porque o nosso coração na verdade quer o holofote, a celebridade, não quer o sentimento de servo. Se nós perdermos essa nossa identidade de servidão, nós não servimos mais. E a Bíblia está recheada de coisas sobre orgulho. Se você fizer uma pesquisa rápida, você vai encher o seu caderninho de anotação aí de referências bíblicas sobre orgulho, mas especialmente Provérbios capítulo 11, versículo 12, Provérbios 8, 13, Provérbios 29, 23, 2 Coríntios capítulo 10, versículo 17 e 18, mas eu queria ler com você 1 João, além desse texto que nós já lemos, 1 João capítulo 2, versículo 16. Eu vou ler aqui na nova tradução da linguagem de hoje. Em 1 João, capítulo 2, versículo 16. Versículo 15. Não amem o mundo, nem as coisas que há nele. Se vocês amam o mundo, vocês não amam a Deus, o Pai. Nada que é deste mundo vem do Pai. Os maus desejos da natureza humana, a vontade de ter o que agrada aos olhos e o orgulho pelas coisas da vida, tudo isso não vem do Pai, mas vem do mundo.
Isso aqui é só mais um para encorpar esse caldo que a gente está fazendo aqui agora. O que é orgulho? E a gente poderia ter várias respostas para isso, mas o orgulho, talvez, de uma forma bem prática, seja respondido da seguinte forma: o orgulho não é um pecado que nós cometemos, que o ser humano comete como os outros pecados. O único pecado que nós cometemos de modo silencioso, de modo quase que imperceptível, é o orgulho. O adultério, uma hora ou outra vira um escândalo, todo mundo vê. O roubo, uma hora ou outra vem à tona. A mentira, como diz que a mentira tem perna curta, né, o ditado, e é isso mesmo, uma hora ou outra a mentira vem à tona, as coisas são descobertas. Mas o orgulho não. Porque o orgulho é uma disposição do coração. Antes de se tornar qualquer movimento prático, o orgulho é algo que cria uma estrutura dentro de nós e ninguém vê. É quietinho, é silencioso, é de uma maneira muito discreta. Mas é como o vento, a gente não vê o vento, mas a gente consegue observar os efeitos do vento. Nós não pegamos no vento, mas a gente consegue perceber quando o vento vem forte, a gente sente o impacto que ele provoca na casa, nos vidros, nas plantas, a gente consegue identificar isso. E isso é a mesma coisa que acontece com o orgulho, a gente não consegue pegar. A gente muitas vezes não consegue ver, mas a gente sente os efeitos. E especialmente quem se relaciona com o orgulhoso. Porque nem sempre o orgulhoso percebe-se como orgulhoso, mas quem se relaciona com ele percebe. Sente o vento do orgulho batendo forte. Salmo 10, versículo 4, o salmista diz: por causa do seu orgulho, o ímpio não investiga. Interessante, né? O orgulhoso não tem a expectativa de descobrir causas, de descobrir razões, motivos. Ele simplesmente acha que é e pronto. Não há necessidade de investigação na visão do orgulhoso, porque o que importa é o que ele pensa, o que importa é o que ele faz, é a maneira como ele acha que tem que ser. E aí o salmista diz: todas as suas cogitações terminam na seguinte questão: não há Deus. Deus não tem relevância naquilo que está acontecendo, o que importa é o que eu faço, o que eu vejo. Jonathan Edwards, eu gosto muito do Jonathan Edwards, ele diz o seguinte: até que a enfermidade, olha só, até que a enfermidade do orgulho seja curada, todos os outros remédios para curar todas as outras enfermidades vão ser aplicados em vão. Todos. E olha que Jonathan Edwards escreveu isso aqui há muito tempo atrás. E parece que escreveu ontem, né? Pensando em mim. Então entenda, em primeiro lugar, o diabo não é problema para Deus. O diabo não é problema para Deus. O problema maior para Deus é o coração do orgulhoso. Que problema o diabo poderia provocar para Deus? Quem é? O diabo já está derrotado, já está vencido. Não tem, o que a gente vê hoje é só um esperneio diante da realidade da vitória de Deus, da vitória de Jesus na cruz. O diabo não é problema para Deus. O problema para Deus é o meu e o teu coração, que muitas vezes faz o que o diabo gostaria de estar fazendo, mas nós fazemos. Muitas vezes nós estamos lutando com toda a nossa força, nós estamos repreendendo o diabo, declarando em nome de Jesus, né, alguns até decretando determinadas coisas em relação ao mundo espiritual. Nós estamos fazendo isso com toda a nossa força e nada melhora. Por quê? Às vezes até piora. É porque o diabo é mais forte? Não, é porque quem está resistindo a você não é o diabo, quem está resistindo a você é o próprio Deus. O que o texto que nós lemos diz? Tiago 4,6, porque Deus resiste ao soberbo. Essa expressão resistir aqui é como se fosse você tentar andar e alguma coisa colocasse a mão no seu peito e impedisse você de dar passos. Você acha que isso aqui é brincadeira, gente? Não é brincadeira isso aqui não. A Bíblia está dizendo que Deus resiste a mim e a você, e muitas vezes a gente está lutando contra o próprio Deus, e está dizendo, não, é o diabo, é porque tem um inferno, se levantou contra mim. Que nada, quem se levantou é pior, é Deus. Você nunca vai conseguir vencer Deus.
E a gente entra numa batalha contra Deus desnecessária, porque o nosso coração tende a fazer isso. Deus está resistindo, o próprio Deus está resistindo. Então entenda isso, querido, mais do que tomar cuidado com o diabo, mais do que tomar cuidado com os ataques do diabo, você precisa tomar cuidado para não imitar o comportamento do diabo. Quando nós permitimos que estruturas de orgulho sejam estabelecidas no nosso coração, nós estamos imitando o comportamento de Satanás. E eu creio que esta é a preocupação, por exemplo, do apóstolo Paulo, quando ele escreve para Timóteo, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 6, Paulo está falando sobre a constituição dos líderes, dos bispos. E uma das direções que Paulo dá a Timóteo, ele diz para Timóteo: Timóteo, o bispo, o líder da comunidade, não pode ser alguém recém-convertido, porque se ele for uma pessoa assim ainda inexperiente, ele vai cair no mesmo pecado do diabo, que é o orgulho. E caindo no orgulho, ele vai também sofrer as mesmas consequências que o diabo sofreu. Está lá, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 6. O que Paulo está dizendo, ele não está dizendo isso assim do nada. Paulo está falando isso com base em pelo menos 2 escritos, Isaías capítulo 14 e Ezequiel capítulo 28, quando a Bíblia fala sobre 2 reis de Israel, e aqui é uma terminologia na teologia que se chama dupla referência. O texto está falando sobre os reis, mas também está falando sobre o diabo. Você conhece esse texto? Você estava lá vestido de glória, né? E aí você caiu, você era de luz, você brilhava, você tinha um lugar, mas aconteceu alguma coisa. O que aconteceu? O orgulho assumiu o lugar no coração, o trono do coração. E de repente o sentimento de Lúcifer se tornou em ser algo, ele queria ser Deus, exatamente igual a Deus. E aí ele sofre a consequência disso. E Paulo está dizendo para Timóteo: Timóteo, quando você for ordenar alguém para a liderança, não coloca uma pessoa muito nova na fé, porque a tendência é que o coração seja orgulhoso. E se o coração for orgulhoso, você vai colocar alguém na liderança, vai ordenar alguém que já vai correr o risco de incorrer nos mesmos erros que Lúcifer incorreu, e por causa disso sofrer as mesmas consequências. Então o problema não é o diabo, o problema é uma igreja, e aí eu estou falando isso porque Tiago escreve para a igreja. O problema não é o diabo, o problema é uma igreja que confessa Jesus, que diz que é Jesus, mas na prática vive fazendo as coisas que o diabo gostaria de fazer. Então a gente facilita muito a batalha espiritual. Por quê? Por que vai se levantar espiritualmente contra nós, se nós fazemos aquilo que está tudo certo para o inferno? A melhor coisa que tem para o inferno, para o diabo, é uma igreja que não se enxerga, que não consegue olhar para o espelho e encontrar as suas feridas. O plano de Deus não é conquistar o coração do diabo. O plano de Deus é conquistar o meu coração e o seu coração. É esse coração duro e egoísta, é esse coração orgulhoso que Deus quer alcançar. É a dureza do nosso coração que constitui o alvo do amor de Jesus. E é por isso que a palavra de Deus sempre vai confrontar essa nossa independência de Deus. Todas as vezes que nós estivermos vivendo de um modo independente de Deus, o conceito de Deus, o valor de Deus, a palavra de Deus, a instrução de Deus, a ordem de Deus, não tem valor para nós. Todas as vezes que não tiver valor para você, saiba que você está vivendo de maneira orgulhosa, e você está correndo o risco de viver o prejuízo do teu orgulho. A nossa justiça própria e todo tipo de julgamento que a gente pode fazer vem do orgulho machucado. Ou você nunca fez essa oração assim: Senhor, por que eu? Por que eu? Eu fico imaginando Jesus olhando para a gente e falando: mas por que teria que escolher outra pessoa? Porque eu quero você. Mas por que eu, Jesus? Logo eu. Lembra da oração do Elias lá na caverna?
Deus não fala nada com ele, Deus só fala: Elias, o que você está fazendo aqui na caverna? Aí ele começa a se justificar: porque eu sofri, porque não sei o quê, só eu resisti, todo mundo te abandonou e eu fiquei. Sabe o que é isso? Orgulho. Pastor, profeta tem orgulho? Tem. Pastor também. Membros da igreja tem. Ou a gente destrói isso, ou a gente vai perder os benefícios dessa graça que nós cantamos, no sentido de que essa graça se tornará limitada por nós mesmos. Ela não é limitada essencialmente em Deus, ela é limitada em nós. Nós é que dizemos para Deus os limites. Então, em segundo lugar, falando da graça, a graça é para os humildes, porque Ele dá graça. Tiago, capítulo 4, versículo 6. Ele dá graça. Graça é um benefício espiritual que está disponível para quem tem humildade. É interessante que às vezes a gente quer ser gracioso com alguém. Não sei se você já passou por isso. A gente quer ser gracioso, a gente quer abençoar, quer agir com misericórdia, quer permitir que essa graça de Deus transborde de nós para o outro, mas o outro resiste a essa graça. E a gente fica meio que sem saber o que fazer, porque tudo bem, eu quero ser gracioso, eu posso ser gracioso, eu posso abençoar, eu posso ser misericordioso, mas a graça é para quem tem um coração humilde o suficiente para dizer: de fato eu preciso, de fato eu preciso. Querido, Deus honra os seus servos humildes mostrando graça. Deus honra a nossa humildade derramando graça, derramando favor imerecido. Deus honra os seus servos com graça, para mostrar que graça não se mistura com orgulho. Onde existe orgulho, existe uma limitação para essa ação de graça. Estou falando aqui de coisa prática. Acabei de dizer que a gente quer agraciar a pessoa, mas a pessoa não quer ser agraciada. E você acha que isso acontece com a gente? Deus quer nos agraciar, Deus quer nos abençoar. Olha, vai lá, Tiago, você tem tudo que precisa para fazer tal coisa, mas a gente resiste à graça, porque de alguma forma o nosso coração se enxerga ou se vê nessa ausência de humildade. Deus honra os seus servos com humildade. Você pode repetir isso comigo? Deus honra os seus servos com humildade. Graça e orgulho não se misturam, são diferentes em sua essência, são diferentes em seus propósitos. Todo o favor de Deus que nós clamamos tanto, todo o favor de Deus que nós buscamos tanto, toda a prosperidade, entenda essa palavra prosperidade da melhor maneira possível, todo o clamor, toda a abundância que nós desejamos, toda a prosperidade que nós clamamos, ministramos, profetizamos, tudo isso é consequência de quem consegue viver distante das estruturas de orgulho e, pelo contrário, submete-se à graça de modo humilde na presença do Senhor. Agora, o contrário também é verdade. Quando a gente vai analisar os processos de desgraça que a gente tem que acompanhar, e você que gosta de aconselhar, você que gosta de caminhar junto com outras pessoas aí para ajudar naquilo que elas precisam, você vai concordar comigo. Todos os processos de desgraça pessoal, de desgraça familiar, de desgraça ministerial, profissional, financeira, seja lá quais as desgraças você queira enumerar aí, geralmente estão respaldadas por estruturas de orgulho. Quando é que eu e a minha esposa a gente briga mais feio? Ou vocês acham que a gente não briga? Vocês acham que ela com essa carinha assim não é brava? Olha a cara dela ali. Pensa na mulher brava. Mas quando é que vocês acham que a gente briga feio mesmo, assim, mais feio? Quando o nosso orgulho é ferido. E aí eu não consigo me submeter humildemente a ela, e nem ela consegue se submeter humildemente a mim. E você acha que essa reação que a gente tem uns com os outros, essa reação não é também reflexo de algo que a gente tem vivido no mundo espiritual? Porque eu não consigo entender sim uma graça
uma graça que nos isenta de responsabilidades. Eu não consigo entender esse tipo de graça. Pode até ser que você entenda de outra forma, mas na liberdade que eu tenho de entender isso, eu não entendo graça isento de responsabilidade. Toda manifestação de graça, ela é precedida de uma manifestação de obediência. Toda manifestação de graça, ela é precedida de uma manifestação de humildade. E o contrário é real. Todas as vezes que o nosso coração se ensoberbece, todas as vezes que nós entramos nesse processo de edificação de orgulho dentro de nós, nós vamos experimentar uma queda. A soberba precede a queda. A humildade é necessária para derramar graça, para tornar claro as nossas responsabilidades. A humildade é importante demais para a gente entender quem nós somos no corpo de Cristo, para entender os nossos propósitos. Talvez Tiago está escrevendo essa carta pensando exatamente nisso, e eu fico viajando nessas ideias, porque o grande problema dos nossos relacionamentos aqui caseiros é que muitas vezes a gente, por não entender o nosso propósito, por não entender o nosso chamado, a gente quer ocupar um propósito, um chamado que não é nosso. Então, ao querer ocupar um chamado que não é nosso, e ao querer assumir uma responsabilidade que não é nossa, a gente acaba perdendo a oportunidade de viver o que de fato é nosso, e o que de fato é para nós. Então a gente vai criando uma cultura de frustração, onde não deveria ter. Porque nós entendemos a graça de um modo, no mínimo, temeroso. Quanto mais graça, mais obediência. Quanto mais graça, mais obediência. A graça não é a permissão de Deus para você viver orgulhoso, para você viver enfiado dentro dos seus próprios conceitos, dentro dos seus próprios valores. Graça é coragem para dizer que você realmente é orgulhoso. Graça é coragem para admitir quem eu sou, para admitir quem você é. Graça é essa coragem. Eu sempre penso nisso, porque eu penso, qual é a diferença entre nós que estamos aqui e o pessoal que está lá se drogando agora? Aqui pertinho. A diferença é que a gente assumiu que não dá conta sem Jesus. A diferença é que a gente assumiu que precisa desesperadamente dessa graça, precisa desesperadamente viver essa humildade que Jesus planta em nós, destruir essas estruturas de orgulho e caminhar na direção dele. Essa é a única diferença, porque se não fosse por isso, talvez nós estaríamos lá fazendo a mesma coisa. Graça é para os humildes. Graça é para os humildes. Terceira coisa, o melhor caminho é a sujeição a Deus. O melhor caminho é a sujeição a Deus. E aí, na versão da linguagem de hoje, a tradução está: obedeçam a Deus. Obedeçam a Deus, né? E eu gosto muito dessa expressão sujeição, porque a sujeição vem de uma palavra que tem origem no contexto militar. Tem algum militar aqui? Ali, 2 militares. Sujeição vem do contexto militar, que é: você, detentor de uma patente, sabe exatamente qual é o seu lugar dentro da estrutura hierárquica do comando. Então, o sargento tem a sua posição, tem as suas responsabilidades, o subtenente tem a dele, o tenente, e assim vai. Sujeição a Deus é você entender quem você é, para você saber diante de quem você tem que prestar continência e diante de quem você tem que resistir. Só que o processo de sujeição é um processo que nem sempre a gente quer. O processo de compreender a sujeição nem sempre é o processo que a gente gosta, porque é nesse momento, é exatamente aqui: Deus é contra o orgulhoso, mas é bondoso com os humildes, portanto obedeçam a Deus. Esse portanto aqui faz toda a diferença, porque é exatamente aqui que marca esse diferencial. Tudo bem, eu entendi que eu tenho que ser
Eu entendi que o problema não é o diabo, o problema sou eu, é o meu coração orgulhoso, e Deus resiste. Eu entendi que graça é para quem decidiu caminhar com humildade, porque graça não significa isenção de responsabilidade, nem isenção de obediência. Tudo bem, você entendeu esse processo. Mas se você não entender que Deus vai usar qualquer tipo de ferramenta que Ele queira usar para sujeitar o teu coração, você vai parar aqui nessa etapa. Se Ele te impede, se Ele põe a mão no teu peito e te impede de caminhar, Ele resiste a você, Ele também vai criar estratégias que forem necessárias para sujeitar o seu coração. Eu não sei se você já teve a experiência de lidar no campo de libertação e cura com gente que foi aprisionada pelo diabo exatamente porque não conseguiu se sujeitar a Deus. Parece uma coisa simples, mas não é simples, e elas precisam, e essa decisão ela tem que ser topada, a gente tem que topar. É como se Deus falasse assim: olha, tem esse caminho, você topa. E é exatamente isso que Deus está dizendo para nós nessa noite. Há um caminho, você topa, o caminho é o caminho da sujeição. Se você disser que topa, você vai ter que enfrentar as provas que virão disso. O pastor Guto falou de manhã da maneira como se amansa o cavalo, né? É um processo. Colocar o ânimo daquele animal irracional no devido lugar, a ponto de que ele leve uma criança no lombo, tranquilo, sem derrubar a criança ou qualquer um outro. É um processo e leva tempo. E você acha que com a gente Deus faz diferente? Deus sujeita o nosso coração. E Ele vai usar as ferramentas que estão nas mãos dEle, o que Ele quiser, o seu entendimento, sua soberania sobre as nossas vidas. E muitas vezes virão provas difíceis, provas que vão desarticular o nosso orgulho, desarticular essa estrutura. Se de um modo ou de outro nós estamos vivendo equipados pelo orgulho e fundamentados pelo orgulho, Deus vai destruir essas estruturas. E quando essas estruturas começarem a ruir, nós vamos começar a sentir os efeitos, literalmente, dessa destruição de estruturas. Eu creio que existem enfermidades que Deus permite que a gente viva para lidar com questões de orgulho. Eu creio que existem situações familiares, financeiras, até profissionais que a gente passa. E aí a gente fica pensando: por quê, né, Deus? Por que eu? E aí Deus responde: porque quando você tinha, você nunca olhou para mim. Agora você não tem, você vai ter que olhar para mim. Porque quando a gente está no fundo do poço, o único lugar que a gente tem para olhar bem é para cima. Enquanto a gente está na horizontal, está tudo certo. Estou vendo todo mundo, estou vendo vocês estão me vendo. Está tudo certo. Eu creio que Deus cria essas estratégias para lidar com quem nós somos. Porque muitas vezes quem somos ou quem nós fomos construindo a respeito de nós mesmos, do nosso caráter, da nossa identidade, ainda está em desacordo. E se há um propósito de Deus para mim e para você, e eu creio nisso, você crê? Amém? Há um propósito de Deus para a sua vida, Deus vai te organizar para você viver esse propósito. É uma organização de Deus. E a gente resiste à sujeição porque o caminho que leva até a esse momento em que a gente se vê mesmo mergulhado no orgulho e precisa ser tratado por Deus, como eu já falei anteriormente, ele é silencioso. O orgulho engana as pessoas, mas também gera uma estrutura de auto-engano. A gente não consegue perceber que estamos vivendo um engano fruto desse orgulho. E aí esse auto-engano cresce dentro de nós e a gente resiste ao conselho, a gente resiste à nossa liderança, a gente resiste à instrução da palavra, a gente resiste ao Espírito. A palavra de Deus diz que a gente pode apagar, resistir ao Espírito de Deus. E a gente resiste ao Espírito de Deus porque a estrutura onde nós estamos fundamentados é a estrutura do orgulho. E nessa estrutura não há espaço para o que Deus pensa sobre mim, só há espaço para aquilo que eu mesmo penso.
E Deus tem que quebrar isso em nós. E aí, por esta razão, a gente não compreende o agir de Deus. Isso é muito sério, querido. Quantas vezes nós tributamos às pessoas a responsabilidade por nos ferir, ou por nos fazer ficar tristes, ou por gerar decepções em nós. Quantas vezes nós culpamos as pessoas por isso, sem ao menos parar para pensar que Deus pode muito bem ter feito isso acontecer, para que o plano dele fosse estabelecido na igreja, no seu lugar, no seu lar, e também na sua vida. Deus não tem problema em lidar com as nossas frustrações. Alguém falou há um tempo atrás: eu não gosto da sua liderança. E eu falei: eu não gosto do seu jeito de ser liderado. Por quê? Porque quando a gente sente que alguma coisa foi tirada de nós, a primeira coisa que a gente faz é tentar responsabilizar alguém por isso. É tentar responsabilizar alguém por aquilo que eu estou sofrendo, e a gente não para nem um segundo para pensar que pode ser Deus. E geralmente é Deus me livrando daquilo, me tirando daquilo, me mostrando um outro caminho, me mostrando a minha função, o meu propósito, a minha direção para aquela situação. Por isso eu disse que o auto-engano do orgulho é violento, e ele alimenta as nossas frustrações, as nossas expectativas. O auto-engano alimenta isso em nós, e isso vai tomando forma, vai tomando proporção. Daqui a pouco a gente está tão frustrado que a gente deixa a igreja, a gente abandona o ministério, a gente deixa de se relacionar com determinadas pessoas, a gente vai largando tudo, porque a gente não consegue entender as frustrações, porque todas as nossas expectativas foram construídas no orgulho e não na dependência de Deus. Porque todas as nossas expectativas com a igreja, com o pastor, com os líderes, com os irmãos, com a família, foram construídas no orgulho e não na presença de Deus. Uma hora ou outra vai ruir. Uma hora ou outra vai ruir, e você vai ter que lidar com essas consequências. Então é muito melhor que você se sujeite logo a Deus. Sujeite-se a Deus. Se é Deus quem resiste a nós e não é o diabo, se é Deus que concede graça àqueles que são humildes, então o melhor caminho é a gente se sujeitar a Ele. O melhor caminho é a gente parar de lutar com Ele, com Ele que é a nossa fonte de graça, fonte de misericórdia, é Ele. É por isso que a gente tem dificuldade a nos submeter às autoridades, tanto na terra quanto às autoridades espirituais. Não estou dizendo isso para dizer que você tem que se conformar com as coisas pequenas. Não estou dizendo isso para se conformar com as coisas pequenas. Como assim? Deixa eu explicar. Eu não estou falando sobre orgulho para você desistir de lutar pelos teus sonhos. Eu não estou dizendo que a gente tem que desistir de lutar por um futuro melhor, por coisas melhores. Eu não estou dizendo que você tem que abrir mão disso. Muito pelo contrário, nós não podemos viver uma vida acomodada, uma vida passiva. Ai, pastor, eu gostaria tanto de um emprego melhor. Por que você não vai estudar mais? Se você pode, por que você não se capacita? Porque hoje nem o curso superior está sendo suficiente mais. Ah, pastor, eu não consigo ficar em lugar nenhum do meu trabalho. Então para de arrumar confusão. Para de mentir, para de ser um cri-cri ali dentro do seu trabalho. Seja alguém santo de verdade ali. Faça a diferença. Todo mundo vai brigar querendo você. Eu não estou dizendo que você tem que parar de sonhar com coisas boas. Eu estou dizendo que exatamente isso. Nós todos vamos lutar contra essa acomodação. A gente não quer uma vida acomodada. Nós não queremos uma vida passiva. Nós não queremos viver mediocridade. Nós não queremos isso. Isso é autêntico. Eu acho que isso é autêntico. O problema é que
esse desejo de viver coisas melhores, de experimentar coisas melhores, o desejo de possuir um futuro melhor, o desejo de conquistar coisas melhores, pode colocar a gente em um terreno extremamente perigoso. É por isso que a gente precisa de graça, porque só com as nossas forças a gente não vai conseguir equalizar tudo isso. Porque graça é para os humildes. Mas não quer dizer que esse termo humildade, que você tem que ficar vivendo a vida inteira passivamente, sem lutar por nada. Mas também não quer dizer que você tenha que romper e arrebentar com todo mundo e passar por cima de todo mundo para conquistar o que você quer. Então é um equilíbrio. E aí eu me lembro do texto de Deuteronômio capítulo 1, quando Deus decreta sobre a nação de Israel, dizendo: olha, vocês não vão entrar mais lá. Vocês vão voltar para o deserto e vão ficar caminhando até morrer. Nem Moisés vai ficar só 2 aí que eu vou levar para lá para liderar a turma. E aí, se você ler depois lá em Deuteronômio capítulo 1, acho que por volta do versículo 46, Deus dá uma explicação para eles, e fala assim, mais ou menos assim, diz assim: vocês estão vivendo com um coração presunçoso, que é uma consequência também do orgulho. Deus está dizendo: olha, vocês estão até agora fazendo as coisas do jeito que vocês querem, desobedecendo todas as minhas orientações, e agora que eu tomo a decisão, vocês vêm dizer que querem viver pela fé. Vocês tiveram a oportunidade de viver pela fé até aqui, e até aqui eu fui a luz da noite, eu fui a nuvem do dia, eu fui o alimento, eu fui a água, eu cuidei de vocês. Agora vocês estão dizendo que querem viver pela fé? Sabe o que eu entendo com isso? Que a gente confunde fé, o tempo de viver pela fé, com o tempo de viver na presunção. E a gente vive um tempo de presunção, achando que Deus vai nos abençoar. Na verdade Deus está dizendo: eu não quero esse tempo de presunção, eu quero um tempo de fé. Porque o momento em que o tempo da fé passou ali para os israelitas, a porta da terra prometida foi fechada na cara deles. Então, quando eu digo que a gente tem que sair da passividade, a gente está indo na direção da nossa terra prometida. Em todos os aspectos da nossa vida a gente está caminhando, mas esse caminhar é um caminhar de fé, é pela fé. Não pode, o nosso coração não pode se perder no orgulho ao ponto de nós nos tornarmos presunçosos e achar que Deus vai fazer alguma coisa porque somos nós. Deus vai fazer porque nós somos da primeira IPI de Marília. Deus vai fazer porque nós somos bons. Deus vai fazer porque eu sou santo, eu sou maravilhoso. Não se engane. Deus fechou a porta na cara de uma nação. Para fechar a porta na cara de um presunçoso não custa nada. E aí a gente não entende por que Deus fecha as portas. Fecha as portas porque porta de fé é para quem tem fé. E aí, repito, parece fácil, mas não é. Porque as provas da sujeição de Deus são provas que a gente nem imagina quais serão. E muitas vezes são circunstâncias que a gente imaginou que nunca ia passar. Gente, há uns 2 anos, não, mas uns 3 anos atrás, eu e minha esposa, a gente passou por uma prova tão grande, que deixou assim a gente sem chão. Esse tempo eu falei: Senhor, por que eu? Não pode ser outro. Nunca havia imaginado na minha vida que um dia nós passaríamos por uma situação dessa. E você sabe que depois de passar, porque passa, uma hora ou outra a coisa passa. Graças a Deus passa. Depois desse tempo de passar por essa situação, a gente para e observa, e fala: Deus, se o Senhor não tivesse feito isso, se não tivesse acontecido exatamente desta maneira como aconteceu, por mais que a gente tenha se chocado, por mais que a gente tenha se descabelado, por mais que a gente tenha se desesperado, mas se não fosse desse jeito, nós não entenderíamos os seus propósitos para a nossa vida. Nós não entenderíamos.
envolve uma série de afrontas. Deus afronta. Deus põe a mão no nosso peito e fala assim: para aí, você está achando que você vai para onde? Eu não estou te dando essa autoridade, eu não estou dando a você essa responsabilidade, eu não estou permitindo que você faça isso. Deus põe a mão no nosso peito e fala: para, porque agora eu vou fazer você passar por uma situação que vai quebrar o seu orgulho, que vai quebrar o seu sentimento de justiça própria, e você vai entender a minha direção. E aí nós somos afrontados, nós somos confrontados, nós somos tocados nos nossos pontos fracos. Ou é só eu que tenho ponto fraco aqui? Eu tenho uns pontos fracos fortes. Deus toca nos nossos pontos fracos. Aí a gente fala: é o diabo. O diabo está mexendo com a nossa vida, com a minha vida. Querido, é Deus. É Deus colocando a gente no prumo. É Deus colocando a gente assim equilibrado na presença dEle, organizando a nossa vida. E eu fico pensando, lembro de Davi, quando Davi peca. A situação de Davi é típica, porque ele está lá no seu aposento maravilhoso, deveria ser maravilhoso, no momento em que todos os reis deveriam estar onde? Na guerra. Ele estava onde? Comendo em casa, enchendo a pança, perna para cima, assistindo Netflix, orgulhoso de tudo que conquistou. 45 nações conquistadas na força, na fé, na autoridade de Deus sobre a vida dele, fez o coração dele se perturbar. E aí ele vai para a sacada do seu aposento e ele vê quem? Betseba, tomando um banho. Betseba já ficava lá há muito tempo. Você acha que Betseba apareceu aquele dia lá? O problema não é o lugar que Betseba estava, o problema é o lugar que Davi estava. Não era para ele estar lá, porque ela fazia parte, né, do grupo de mulheres especiais da corte. Ela era a esposa do Urias, capitão do Davi. Então ela fazia parte da corte. Você acha que Davi já não tinha visto essa mulher outras vezes? É claro que tinha, gente. Com certeza já tinha jantado com ela várias vezes ali, junto com as outras esposas dos outros comandantes. Davi já tinha visto Betseba várias vezes. Qual foi o problema aqui então nessa história? O problema é que nesse ponto da vida de Davi, o orgulho foi mais forte. Eu sou o rei, eu não só conquistei todas as nações e todas as mulheres que eu queria conquistar, quanto vou conquistar mais essa. Porque afinal de contas, quem é o marido dela? É o meu empregado, ele luta para mim. Tudo acontece, você sabe a história, mas há um momento da vida de Davi em que Deus, e é aí que eu quero chegar, Deus decide sujeitar o coração de Davi. E aí Davi entra num processo extremamente doloroso, que começa com a morte do filho, mas não termina aí. Depois Davi tem que passar por um constrangimento público. Você se lembra daquele episódio em que Davi é apedrejado por alguém? E apontado: seu adúltero, você deveria estar na guerra e está aqui pegando a mulher do seu colega. Olha o processo que Deus fez na vida de Davi. No momento em que Davi se arrepende, Deus perdoa. Ali Samuel está ali, o profeta está perdoado, Deus já perdoou. Porém, segura aí que lá vem a correção, porque Deus vai sujeitar o seu coração. Se de alguma forma você entendeu que não era para você, que era para você estar aqui no momento em que não era para você estar, se de alguma forma você desejou fazer o que você quis agora, Deus vai sujeitar o teu coração e você vai passar pelas provas que você jamais imaginou que passaria como rei. Onde já se viu um qualquer lá ficar jogando pedra no rei, dizendo, e apontando o rei, dizendo: rei, você é isso, você é aquilo e tal, e amaldiçoando o rei? Quando ele imaginou que isso aconteceria com ele? Nunca. Mas Deus usa todas as ferramentas que estão nas suas mãos, e na grande maioria, nós não vamos gostar das ferramentas e dos métodos de Deus, mas nem por isso ele vai deixar de usar. É melhor sujeitar a Deus. É melhor sujeitar a Deus.
e permitir que Ele alinhe o nosso caminho. Em último lugar, óbvio, né? Depois de tudo isso, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. É a última coisa. O que a gente faz com esse texto? A gente coloca em primeiro lugar. Como se nós, por nossa própria habilidade, capacidade, beleza e autoridade, nós pudéssemos resistir ao diabo antes de passar pelo processo onde Deus equilibra o nosso caráter, de passar pelo processo onde Deus arrebenta com essas estruturas de orgulho que nós construímos, permitimos que fossem sendo construídas dentro de nós. Todos esses processos que Deus quer realizar na nossa vida, eles devem existir, porque é só por meio desse processo que Deus coloca a gente numa plataforma de autoridade espiritual. A autoridade espiritual é para quem passou por esse processo. Por isso a gente pode resistir ao diabo. Por isso nós temos habilidade, porque a gente passou pelo processo de compreender a bondade de Deus, de compreender a graça, de compreender a humildade, de compreender que Ele resiste ao coração do orgulhoso. Ele resiste ao orgulhoso, mas Ele é bondoso ainda assim. Compreender a necessidade de entrarmos nesse processo de nos sujeitar a Ele, que é doloroso. Quando a gente vive essa realidade, fugir de nós é a única opção que resta para o diabo. O diabo não vai criar estratégias, porque não há estratégia que possa ser melhor diante de alguém que tem essa autoridade. Então a única coisa que sobra para o diabo é fugir. A única coisa que resta é bater em retirada, resistir ao diabo e ele fugirá de vocês. Fugir de nós é a única alternativa. Agora o contrário também é uma realidade, infelizmente, porque quando nós não discernimos os métodos de Deus, a forma de Deus, nós é que fugimos. Quando a gente não tem discernimento para entender o método de Deus, a gente é que fica a vida inteira fugindo do diabo. E a gente tem até medo de falar essa palavra diabo. Parece que ele vai vir atrás da gente se a gente falar isso. A gente passa a vida inteira fugindo do diabo, porque a gente passa a vida inteira fugindo do lugar de autoridade que Deus quer colocar a gente. Porque assumir esse lugar de autoridade é um lugar que custa. Custa, não é para qualquer um mesmo. Custa, você chora, você sente dores, você é tocado nas suas feridas, você é tocado nos seus pontos fracos. Deus te leva até embaixo para te trazer de uma forma diferente, ou te puxa para trás, parece que tudo vai dar errado, mas de repente Ele te joga para frente. Deus faz isso para que a gente tenha autoridade para resistir ao diabo. E aí a gente vê o diabo pintando e bordando na nossa sociedade, porque nós temos uma igreja que é passiva, espera tudo de Deus, mas não se compromete em nada sobre as coisas de Deus. Espera que Deus faça tudo, espera que caia do céu, espera que um anjo venha e entregue para você uma chave de ouro que vai abrir as portas da sua vida. A gente espera isso. No entanto, as chaves já estão todas disponíveis na palavra de Deus e a gente rejeita, porque dá trabalho. Lidar com o mundo espiritual dá trabalho, porque é para gente que entendeu o processo espiritual e prático de Deus de tratar a sua vida. Eu li uma frase essa semana, e se você puder, eu gostaria que você repetisse comigo, que você gravar essa frase também. É assim, ó: confrontos espirituais são vencidos com resistência moral. Confrontos espirituais são vencidos com resistência moral. Pode ser que leve tempo. Por exemplo, Jesus levou 40 dias ali com o diabo no deserto. Jesus venceu aquele confronto com o seu caráter irrepreensível. Daniel, 21 dias de jejum, de perseverança, até que aquele processo de batalha espiritual é vencido. 21 dias, e aí a gente quer que as coisas aconteçam de uma hora para outra, e não é assim. A perseverança é uma evidência no caráter, na vida de alguém que deixou de ser orgulhoso. Porque o orgulhoso quer as coisas na hora, do jeito dele, da maneira dele, tem que ser daquele jeito e naquele momento. A perseverança é uma evidência de alguém que aprendeu a lidar
com a estrutura do orgulho, rejeitando essa estrutura e vivendo a estrutura de Deus, a estrutura que vai colocar a gente numa plataforma de autoridade. Gente que compreendeu o poder da graça, que sabe da humildade, que entende a humildade, que suporta a sujeição. Alguém falou um tempo atrás que quando a gente consegue vencer a estrutura de orgulho, o diabo fica sem ponto de apoio na nossa vida. Fica sem ponto de apoio, fica sem lugar para se aproveitar, para criar estratégias, para se posicionar, fica sem segurança para fazer aquilo que quer fazer, entende? Então eu queria dizer a você, querido, o diabo não é para ser temido, o diabo é para ser resistido. Todas as vezes que a gente inverte esse processo e começa a temer o diabo, a gente vai sucumbindo nessa batalha espiritual constante. Mas essa resistência não é pela nossa força, essa capacidade de resistir é para quem passou por esses processos de Tiago 4, 6 e 7. Não é fácil, mas é possível. É possível nós sermos pessoas completamente diferentes em relação às coisas espirituais, em relação às coisas materiais, às coisas práticas, a partir dessa perspectiva de Tiago. É possível, mas vai depender de nós, assim, um esforço, uma dedicação, um empenho, para não permitir que essas estruturas se estabeleçam na nossa vida. 1 Pedro capítulo 5, 6, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que em seu tempo Ele vos exalte. Então nós temos pelo menos dois aspectos, uma luta interna e uma luta externa. São dois aspectos da mesma luta. Por um lado a gente tem a nossa justiça, os nossos ressentimentos, as nossas desilusões e tantas outras feridas que o orgulho vai provocando em nós. Por outro lado nós temos essa perspectiva de Deus para nós, que é fruto da humilhação, e por isso é capaz de destronar o diabo do trono do orgulho, desfazer as obras do diabo, destruir as fortalezas antigas do orgulho na nossa vida, estabelecendo uma nova forma de viver. Então é uma decisão, como tudo na Bíblia chega a uma decisão, você tem que decidir. Você tem que decidir qual parte dessa balança vai ser alimentada, se você vai alimentar a sua justiça própria, os seus ressentimentos, as suas desilusões, as suas tristezas com as coisas. Eu não estou dizendo que você não foi ferido, tá? Não estou dizendo que você pode ter sido ferido por alguém que tinha uma autoridade sobre a sua vida, você pode ter sido ferido por alguém que era muito, muito próximo e em quem você confiava. Eu não estou dizendo isso, que isso apagou, que isso desapareceu, não, está aí. Mas o que eu estou dizendo é que se nós permitirmos que Deus construa em nós uma outra estrutura, que não é a estrutura do orgulho, a gente vai conseguir lidar com isso de uma maneira em que isso não determine o que a gente é agora e não determine o que a gente vai ser no futuro. Não é amnésia, você vai continuar lembrando, mas isso vai deixar de provocar dores em você, vai deixar de provocar feridas na sua alma, você vai aprender a lidar com isso. Então é uma questão de decisão. Qual é a decisão que você quer tomar? Ou a gente enfrenta o pecado de frente, dá nome para os nossos pecados, declara diante de Deus que nós não os queremos, que nós queremos força do Espírito de Deus em nós para vencer e para lutar contra esses pecados. Ou a gente continua alimentando esse orgulho e permitindo que essa estrutura cresça cada vez mais dentro de nós. A minha oração é que Deus nos livre do orgulho e nos livre dos orgulhosos, em nome de Jesus. Igreja não é lugar de ter dono, ninguém é dono de nada aqui, só Jesus. Você não faz o que você faz porque você é bom, porque se você não fizer ninguém mais vai fazer. Você faz porque Deus está permitindo que você faça, e a hora que Ele não quiser que você faça, Ele vai tirar você e vai colocar outro para fazer. Se for da vontade dEle, vai continuar com você ou não. Então não adianta você ficar dizendo, isso aqui é meu, eu que faço, eu que sempre fiz. Isso não importa. Até porque essa sua palavra demonstra quais as motivações do teu coração. Vamos orar? Vamos ficar de pé, deixa eu pedir a turma para vir aqui para frente.
Eu sei que Deus pode fazer muito mais do que a gente imagina, querido, eu sei disso. E eu posso dizer a você, de experiência pessoal, Deus faz muito mais do que a gente pode imaginar. Ou para nos aprovar no bem, ou para nos corrigir naquilo que nós fazemos de ruim. Deus faz infinitamente mais do que nós podemos pedir, sonhar ou imaginar. E quando a gente lê esse versículo, a gente só pensa na bênção. Não pensa no trato de Deus, na maneira paterna como Deus quer cuidar de nós. E o Pai cuida, viu? O Pai cuida. O Pai dá ordem, o Pai pega o cinturão e de vez em quando dá uma taca aí no lombo para prender. Deus fala não. Deus fala ainda não. E Ele fala sim também. Mas como é que está o nosso coração para entender isso? Acho que esse é o nosso grande desafio. Esse é o desafio de Deus para nós, a partir dessa palavra. Que a gente viva sem essa estrutura de orgulho. Só nós somos prejudicados. Só nós sofremos. Só nós vivemos as consequências dessa estrutura pecaminosa dentro de nós, silenciosa, caladinha, mas vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Tem uma facilidade, o orgulhoso tem uma facilidade tão grande de se esconder por trás de atos de aparente piedade, atos de uma aparente misericórdia, de uma aparente santidade, mas por dentro é um orgulhoso, uma orgulhosa inveterado. Eu não tenho a capacidade de dizer para você e apontar para dizer, você é assim, Guto, você é assim, Tiago. Eu não posso falar sobre mim. Mas se a gente tiver coragem de pedir para Deus fazer isso, Ele vai fazer. Se a gente tiver coragem de assumir para Deus que existem estruturas dentro do nosso coração que precisam ser derrubadas. Não estou dizendo que tem que ser refeito, não, é derrubado. Se nós permitirmos que Deus faça isso, Deus vai fazer. Sabe por quê? Porque Ele diz, eu sei o pensamento que eu tenho a respeito de vocês. Eu sei. Então se Ele sabe, Ele pode fazer. Mas depende de um comprometimento nosso, um comprometimento pessoal, de derrubar essas estruturas e permitir que Deus estabeleça a nossa vida num lugar de segurança, na humildade, na submissão, na sujeição. Não tem nada que vai proteger mais você e eu do que humildade, submissão, sujeição, porque quem faz isso consegue ser obediente. Tudo isso protege a nossa vida. Então quando Deus está dizendo, eu vou sujeitar vocês, Deus está dizendo, eu vou proteger vocês. Vocês vão aprender um lugar onde vocês vão estar protegidos. E não é pela nossa força, é pela ação de Deus. Vamos adorar o Senhor com essa canção. Enquanto a gente está cantando isso, eu queria que você fizesse a sua oração e pudesse dizer ao Senhor, se existe essa estrutura no seu coração e precisa ser destruída, fala isso para Ele. Você não precisa necessariamente falar para mim, nem falar para outro irmão, mas se você falar isso para Deus, eu tenho certeza que vai ser muito melhor do que você falar para o pastor, ou falar para sua esposa, para qualquer pessoa que você queira falar. Fala para Deus, Senhor, tem uma estrutura de orgulho dentro de mim. Talvez a maneira como você encara a sua família, o seu relacionamento, talvez a maneira como você encara a igreja, o seu ministério. E quando a gente diz seu ministério, parece que você é dono do ministério, né? Mas é o lugar que você ocupa. Coloca esse lugar na presença de Deus. Esse lugar, Tu és real. Vou me entregar totalmente. Abri os olhos do meu coração. Eu posso, você pode enxergar e entender
Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mais vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Eu queria que você que deseja isso nessa noite, você que deseja se humilhar diante do altar do Senhor, e eu sei que isso é uma expressão espiritual, mas eu queria convidar você a fazer isso de um modo simbólico nessa hora. Eu vou pedir ao pastor Guto, pastor Caio para vir aqui à frente também. Eu queria convidar você a vir até a frente nessa hora. Se você deseja mesmo vencer essas estruturas, eu queria convidar você a vir à frente para a gente orar junto, não para expor você, para que esse símbolo da proximidade com esse lugar que a gente denomina aqui de altar pudesse simbolizar mesmo a nossa decisão pessoal de nos humilhar no altar do Senhor, nesse lugar espiritual que é o altar do Senhor, onde a gente vai render a Ele a nossa vida, essas estruturas que a gente vem construindo, ou permitindo que essas estruturas possam criar vínculos, raízes dentro de nós. Eu creio que é possível nessa noite nós darmos um passo extremamente importante e relevante para uma vitória sobre essas estruturas da nossa vida. É claro que você vindo aqui, você está dizendo: eu realmente tenho orgulho, eu preciso me livrar disso. Tem situações na minha jornada, na minha trajetória que evidenciam isso. Tem situações na minha vida que apontam para isso. Eu deixei de viver muitas vezes os efeitos da tua graça exatamente porque eu resisti à tua graça. E nós que estamos aqui à frente, os pastores, o ministério de louvor, aqueles que puderem, nós vamos estender a mão sobre a sua vida. Nós não vamos tocar um por um, mas nós queremos estender a mão sobre a sua vida e declarar liberdade para vencer essa estrutura em nome de Jesus. Liberdade no Senhor. Isso é libertação, essa é a libertação que a palavra de Deus provoca na nossa vida. É uma libertação racional, não é uma experiência emocional, mas é a libertação da nossa mente para entender a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Então eu quero crer que você que está aí no banco talvez possa também estender a sua mão e abençoar esses irmãos que estão aqui, que estão dispostos a fazer isso nessa noite, dispostos a expor o seu coração diante do Senhor, expor publicamente esse desejo de lutar contra essa estrutura. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mais vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança.
Tu és a nossa colheita. E Deus, nós queremos render no Teu altar e entregar diante do Senhor nessa hora o fardo que não é nosso. Assim como temos ouvido desde amanhã, há um fardo que nós carregamos e nós não deveríamos estar carregando, fardo que gera atraso, que gera aprisionamento. Nós queremos, Deus, entregar no Teu altar nessa noite esse fardo e pedir ao Senhor, Deus, que esta libertação jorre de dentro de nós, essa libertação do Teu Espírito que nos torna capazes de compreender quem nós verdadeiramente somos, ao ponto de declarar diante do Senhor que nós temos estruturas dentro de nós que precisam ser destruídas. Por isso, Pai, nos dá a condição de fazer isso como irmãos, como igreja, condição de renunciar àquilo que tem que ser renunciado, condição, Deus, de abrir mão dos nossos pecados de estimação, dando nomes a esses pecados na Tua presença, não para que eu apareça, para que eu cresça, mas para que o Senhor seja glorificado em todos os propósitos que o Senhor tem para a minha vida e para a vida dos meus irmãos. Por isso, Pai, nós rejeitamos desse lugar toda estrutura de orgulho, nós rejeitamos as estruturas de orgulho dos nossos ministérios, nós rejeitamos as estruturas de orgulho, Deus, da nossa liderança, nós rejeitamos as estruturas de orgulho, Deus, da nossa membresia, nós rejeitamos as estruturas de orgulho deste lugar, porque nós compreendemos pela Tua palavra que não há como ter prosperidade espiritual, não há como ter autoridade ancorados no orgulho. Tira do nosso meio, Pai, tira do nosso meio, e que todas as manhãs, quando nós nos levantarmos e nós experimentarmos a misericórdia do Senhor que se renovou naquela manhã, em todas essas manhãs, o inferno trema, sabendo que um guerreiro, que uma guerreira do Senhor está se levantando para mais um dia, onde o orgulho não prevalecerá, onde o egoísmo não prevalecerá, mas prevalecerá a imagem de Cristo refletida no nosso caráter. Nós precisamos de Ti, rendemos a Ti o nosso coração, queremos abençoar os nossos irmãos que estão aqui, abençoar, Deus, os nossos irmãos que estão em casa, que estão nesse momento fazendo também essa oração, todos juntos aqui nesse lugar, nós concordamos, Deus, que haja paz, que haja, Deus, vida do Senhor, Deus, que essa vida abundante que o Senhor conquistou para a gente viver aqui nesse lugar, seja experimentada, nos dá compreensão do reino espiritual, abre a nossa percepção, Deus, para ouvir a Tua voz, para enxergar as coisas que o Senhor enxerga, da maneira como o Senhor enxerga, abre o nosso coração para sentir e para experimentar, da maneira como o Senhor sente, da maneira como o Senhor faz-nos enxergar segundo os olhos de Jesus, a nossa vida, a vida dos nossos irmãos, as nossas necessidades, as necessidades uns dos outros. Deus, derruba a estrutura do orgulho, é o nosso clamor nessa noite, em nome de Jesus, amém e amém. Recebei a bênção, que a graça salvadora, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão, a consolação do Espírito Santo, seja sobre a sua vida, seja sobre a sua família, hoje e sempre. Essa graça que te faz vencer todas as estruturas de pecado, todas as estruturas de orgulho, os frutos do Espírito e os dons do Espírito que te tornam parecidos com Jesus, sejam evidentes na sua vida hoje e sempre, em nome de Jesus, amém e amém. Meus irmãos, Deus abençoe, um restante de domingo aí abençoado, possamos continuar juntos durante essa semana. Receba o nosso carinho, você que está em casa, receba o nosso abraço, receba essa palavra de oração. Seja próspero, seja vitorioso em nome de Jesus. Até a próxima.